Em agosto de 2021, o mundo está vendo o Talibã retomar o comando no Afeganistão, após 20 anos afastados do poder, quando foram expulsos em 2001 pelas forças ocidentais lideradas pelos Estados Unidos. As maiores cidades do país já passaram ao comando do grupo que é uma mistura de seita fundamentalista islâmica com guerrilha. Mas você sabia que o Talibã também pode ser considerado como o mais poderoso empreendimento comercial e financeiro do Afeganistão, controlando até 1,6 bilhão de dólares por ano? E que o Afeganistão é considerado o país mais perigoso do mundo? Vamos entender neste vídeo mais sobre o Afeganistão e a ligação econômica entre terrorismo e o Talibã. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. O Afeganistão é um país com uma localização geoestratégica, estando localizado entre o Oriente Médio e a Ásia Central. O país é marcado por conflitos, guerras e terrorismo ao longo de sua história, o que contribuiu para a extrema pobreza do país. Conforme dados do último relatório disponível do Global Terrorism Index de 2020, o Afeganistão em 2019 foi o país mais afetado pelo terrorismo no mundo e o que mais teve custos econômicos decorrentes do terrorismo. O custo econômico do terrorismo para o país foi o equivalente a 16,7% do produto interno bruto, estando muito à frente do segundo colocado, a Síria, com 3,4%. Adicionalmente, o custo econômico da violência como um todo foi de incríveis 40,3% do produto interno bruto do país. Além disso, segundo dados do Banco Mundial para 2020 e de acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional para 2021, o Afeganistão está no final da lista dos países mais ricos do mundo. Ou seja, ele figura entre os 10 países mais pobres do mundo, possuindo um PIB ou renda per capita de aproximadamente 592 dólares. As décadas de guerra e o terrorismo também fizeram o Afeganistão alcançar recentemente o posto de país mais perigoso do mundo. O país ocupa desde 2018 o primeiro lugar como o país mais perigoso do mundo, tendo superado o Iraque. Atualmente, o país está em primeiro lugar, com a pontuação de 2019 tendo sido mantida, contabilizando 9.592 pontos no indicador de terrorismo, que é um indicador que compila informações sobre 4 parâmetros: incidentes, mortes, lesões e danos materiais a propriedades. A história do Afeganistão também se mistura com a história do Talibã. O Talibã basicamente é um grupo adepto de uma interpretação fundamentalista do Islã, ou seja, uma interpretação extremista. Esse grupo foi criado em 1994 por ex-guerrilheiros que tinham participado do confronto com forças soviéticas no país na época. De 1994 a 1996, o Talibã ganhou controle exclusivo sobre a maior parte do país. Nos 5 anos seguintes, o grupo controlou o Afeganistão até que, a partir de 2001, a ofensiva dos Estados Unidos, seguindo os incidentes de 11 de setembro de 2001, retiraram o grupo do poder. Os americanos acreditavam que, além de esconder membros da Al-Qaeda, o Talibã financiava o grupo terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro. A estratégia dos Estados Unidos para o Afeganistão era fortalecer o governo e o exército do país, para que eles mesmos evitassem que o Talibã voltasse a tomar o poder. Longe do comando oficial do país nesses últimos 20 anos, o Talibã se reinventou e se reestruturou até virar o que pode ser considerado o mais poderoso empreendimento comercial e financeiro do Afeganistão, com diversas atividades econômicas. Analisando os números mais recentes do Talibã, partindo de 2016 até os dias atuais, podemos ter uma ideia do poderio econômico e das atividades do grupo no país. Conforme reportagem da Forbes de 2016 sobre as 10 organizações terroristas mais ricas do mundo, o Talibã ocupava a 5ª posição
com um faturamento anual estimado em 400 milhões de dólares. Os dados podem ser confirmados olhando seu relatório de 2016 da Global Terrorism Index. As fontes de renda do grupo derivam de atividades lícitas e ilícitas, sendo a maior parte das fontes ilícitas. Essas fontes são basicamente as drogas, a exploração de recursos minerais, a extorsão e impostos, doações de caridade, exportações, imóveis e financiamentos de países apoiadores. A maior parte da renda do Talibã decorre das atividades ligadas às drogas. Em 2016, dos 400 milhões de receita, aproximadamente 200 milhões foram do tráfico e comercialização do ópio. A plantação de ópio é inclusive uma das principais atividades econômicas do Afeganistão. Para termos uma ideia, de acordo com o último relatório do Departamento das Nações Unidas contra Drogas e Crimes de 2021, o Afeganistão foi responsável por 83% da produção mundial de ópio no período de 2015 a 2020. Avançando no tempo e passando para 2020 e 2021, os números do Talibã revelam um crescimento do orçamento do grupo de 300% em relação a 2016, alcançando a marca de 1,6 bilhão de dólares. Ou seja, o Talibã em apenas 5 anos quadruplicou sua arrecadação. E a consequência disso foi o fortalecimento do grupo no país, facilitando a retomada do poder e controle no Afeganistão. A própria ONU, na Carta do Conselho de Segurança da ONU de 2020, estima que as receitas do Talibã estariam entre 300 milhões de dólares e 1,5 bilhão por ano. Essa discrepância de valores decorre da falta de dados em função das atividades ilícitas e de difícil mensuração. Considerando o valor de 1,6 bilhão de dólares divulgado pelo Talibã e que consta no relatório obtido pelo Radio Free Europe, o detalhamento do orçamento do Talibã mostra que em 2020 o grupo obteve aproximadamente 416 milhões de dólares das drogas, uma vez que o Talibã administra o ópio nas áreas sob seu controle. Outra fonte foi a extração de minério de ferro, mármore, cobre, ouro, zinco e outros metais, que geraram em torno de 400 a 464 milhões de dólares. Como um governo, o Talibã impõe impostos às pessoas e às indústrias na crescente área do Afeganistão sob seu controle. Essa cobrança forçada, muitas vezes através da extorsão, gerou para o grupo 160 milhões de dólares. O Talibã ainda recebe contribuições financeiras secretas de doadores privados e instituições internacionais em todo o mundo, simpáticas à sua causa. Essa fonte de receita gerou 240 milhões de dólares. Por fim, o grupo recebeu de atividades econômicas relacionadas às exportações e imóveis em propriedades em torno de 240 milhões de dólares e 80 milhões, respectivamente, sendo grande parte vinculada à lavagem de dinheiro. Podemos perceber que o poder do Talibã contrasta claramente com o debilitado governo afegão. O resultado se apresenta aos nossos olhos, com a vitória e a rápida retomada do controle do país após a debandada das forças dos Estados Unidos. A menos que uma ação global seja tomada, o Talibã continuará sendo uma organização extremamente rica, com um fluxo de financiamento autossustentável e apoio externo de países regionais. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre a ligação entre Afeganistão e o Talibã e como este último virou o mais poderoso empreendimento comercial e financeiro do país, ajude este canal dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso novo canal para novos vídeos onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!